Oi, e aí, boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora. Não saia daí. Inteligência espiritual e vidas conectadas é o tema do programa dessa semana com a Andrea Fidelis, que já está por aqui. Não esquece de deixar tua sugestão lá no Instagram do programa. Anota aí, @Saúde Mais TVRS. O que é inteligência espiritual? Qual a importância da espiritualidade para se viver com mais presença no mundo digital e em tempos de inteligência artificial? Para conversar sobre a importância desse tema, está aqui a Andrea Fidelis, que é pós-doutora em psicologia e pesquisadora em inteligência espiritual, com foco em saúde mental e qualidade de vida por meio de uma abordagem integral. Tudo bem, André? Bem-vinda aqui ao Saúde Mais. Então, vamos começar aí falando de como a inteligência espiritual se diferencia de outras formas de inteligência, como a cognitiva, a inteligência emocional. Da inteligência artificial, então, é um outro, né? Outro tema, um tema mais amplo, mas também se relaciona, né? Acho que a gente tem que começar dizendo que não é a inteligência espiritual. Porque as pessoas começam a usar o nome espiritual e já acham que está ligado à religião, à fé, a misticismo. Isso não é um assunto ligado à inteligência espiritual, por incrível que pareça, né? A inteligência espiritual é uma capacidade humana, e aí eu estou frisando o humano, né? De dar sentido e ter sentido na própria vida. É buscar propósito, é encontrar um caminho que faça com que a tua vida seja algo que te realize e que tu consiga encontrar felicidade. Isto é a inteligência espiritual. Uhum. Então, baseado nisso, é muito diferente essa busca para cada pessoa, mas eu imagino que o resultado é o mesmo. As pessoas querem se sentir bem com sua vida, se sentir felizes, viver bem o seu momento. E muitas vezes a gente está sempre com a mente lá no momento seguinte, Eu acho que né? quando se descobriu que existe essa inteligência espiritual, mesmo que as pessoas não desenvolvam isso, isso é natural do ser humano, mostrou que a gente busca um propósito na vida, que a felicidade ela está muito mais do que ter coisas, ser material, está muito mais do que as relações, está muito mais do que a racionalidade. Se descobriu que a gente tem 3 caminhos para a inteligência. A inteligência racional, que a gente pensa que é a única inteligência, que é a forma de pensar e resolver problemas, né? Que é o pensamento matemático, da linguagem, do espacial, enfim, né? A inteligência emocional, que é a forma de se relacionar com o outro e consigo próprio, que é as nossas próprias emoções. E a inteligência espiritual, que é o guarda-chuva, vamos dizer assim, que transforma todo esse caminho cognitivo, porque é a cognição, em dar uma vida com sentido e propósito. Então, ela precisa que as pessoas se conectem com a sua própria vida e passem por todo esse caminho, pelo autoconhecimento da inteligência emocional e pelo pensamento reflexivo da inteligência racional. Que benefícios as pessoas vão ter quando desenvolverem, conhecerem um pouco melhor e que caminhos são comuns a todos nós, embora tenhamos diferentes temperamentos, comportamentos? Olha, eu acho que tem tudo a ver com a saúde. Tu começou falando, né, na primeira pergunta, eu não consegui te responder, assim, a saúde mental das pessoas, não é? Nós estamos nos distanciando da nossa inteligência espiritual. Por quê? Porque a gente está abrindo mão de pensar, do primeiro degrau, que é a racionalidade. Quando a gente abre mão de pensar profundamente sobre a vida, sobre a morte, sobre o significado de estar aqui, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, quando a gente abre mão desta perspectiva da vida, a gente não chega à inteligência espiritual. Quando a gente começa a virar zumbi pelo celular, não é? Hoje a gente está virando tudo zumbi. Eu vinha vindo para cá, para nós fazermos a gravação, e a gente vai passando pelas pessoas nas paradas de ônibus, ou mesmo no shopping, está todo mundo sempre olhando para o celular. As pessoas não param mais para pensar, para refletir, para observar as coisas que estão acontecendo. Que dirá se relacionar com o outro. Porque a inteligência emocional é a capacidade de relacionamento com o outro, de perceber o que estão sentindo. Quando eu pergunto para as pessoas, o que tu está sentindo? As pessoas não sabem responder. Elas não conseguem nem identificar, Patrícia, o que elas estão sentindo. Se é tristeza, se é melancolia, se é depressão, se é alegria, se é nostalgia. As pessoas não sabem mais nomear o que sentem. Como é que elas vão encontrar um caminho
de vida que faça sentido e que tenha sentido para elas? Como é que elas vão chegar à inteligência espiritual, que, em outras palavras, é a inteligência existencial? É chegar um dia e sentir que a sua vida é satisfatória, tu está feliz por ter vivido. Eu ouço tanta gente falando assim, se eu morresse, não faria diferença nenhuma no mundo. Eu ouço muitas pessoas falando isso. Gente, a tua vida importa. Importa não só para ti, para todo mundo. O que tu faz, o teu pedacinho é importante. E se tu não consegue ver valor nisso, onde está a tua inteligência espiritual? Onde está a tua inteligência existencial? A tua existência não importa, a tua vida não importa, tu está perdido nesse caminho. Então, tu tem que voltar lá esses passos. E isso que é o bacana da inteligência espiritual, ela incomoda a gente. Porque ela faz a gente buscar esse sentido, esse propósito na nossa vida. Não posso passar em branco aqui. Não posso passar só tendo dinheiro, casa, carro, carreira. Eu tenho que ter sentido para mim. Isso é muito bacana da inteligência espiritual. Sim. E, André, como é que a gente maneja o estresse, que é a vida cotidiana, em busca dessa inteligência espiritual? Eu digo que uma pessoa que te deu essa resposta, que não está vendo o sentido que tanto faz ela viver ou morrer, evidentemente ela deve estar em sofrimento psíquico, né? Então, imediatamente, talvez ela não consiga desenvolver os passos para a inteligência espiritual. Então, ela vai precisar antes resolver algumas outras coisas. Como é que se dá isso? A primeira questão é poder ficar conectado consigo próprio. Tu já também trouxe isso, né? Que é muito da proposta do programa da Saúde Mais. Como é que eu me conecto comigo, com a minha vida? A gente precisa se ligar na gente. Prestar atenção no que a gente come, no que a gente pensa, no que a gente sente, com as pessoas que a gente se relaciona. Uma boa dica é desligar por 5 minutos o celular quando tu está no Uber, quando tu está caminhando, quando tu está trabalhando, quando tu está almoçando. Quem sabe ficar sozinho e quieto um pouco. A gente não tem espaço para pensar. Quanto tempo faz que tu não ouve a voz do teu pensamento? Sabe quanto tempo faz que a gente não faz essa articulação entre o que eu estou vendo e o que eu estou pensando? A gente precisa pensar sobre as coisas. A gente precisa se conectar, estar presente no agora, sem o auxílio do celular. E olha que eu falo contra mim, porque eu estou nas redes sociais e faço propaganda do meu trabalho nas redes sociais, né? No Instagram, Facebook, enfim. Mas a gente precisa ter um tempo sozinho conosco, um tempo para olhar as coisas. Quando eu vou ao médico, quando eu vou, sei lá, caminhar no supermercado, as pessoas não ficam 1 minuto sozinhas, sem a companhia do celular ou das redes sociais. Então, como é que a gente vai pensar sobre a vida? Observar um pouco. Uma forma de a gente se conectar também com a espiritualidade, no sentido da inteligência espiritual, é poder observar a vida. Quanto tempo faz que tu não olha para as pessoas, que tu não olha para o sol, que tu não te conecta com a natureza, que tu sente as coisas? A gente precisa pensar e sentir. Parece tão simples, não é? Às vezes, André, é bobagem, a tecnologia está aí, cresceu, a gente tem que estar aí a milhão, tendo que trabalhar e tal. Então, por que está acontecendo? Se o Brasil, hoje, é considerado pela Organização Mundial da Saúde o país mais estressado e ansioso e angustiado. Nós somos 61% de pessoas declaradamente deprimidas. Isso é assustador. Nós somos o país com o maior nível de ansiedade no mundo. 59% da população já disse que teve episódio de um transtorno de ansiedade aguda. Pelo menos um episódio, e considerando as crianças e adolescentes. Então, se essa tecnologia fosse tão boa assim, por que a gente está adoecendo tanto? O que está acontecendo com a gente? A gente está perdendo essa capacidade de estar presente, de pensar na nossa vida como algo mais importante e profundo do que simplesmente ter, de simplesmente trabalhar, ter uma profissão, ter dinheiro, ter casa, ter filhos, ter sucesso financeiro e de carreira. A gente não é só isso. A gente precisa ter sentido naquilo que faz. A gente tem que encontrar um caminho que a gente diz, olha, está valendo a pena. A minha vida está valendo a pena. Tem uma brincadeira que eu sempre faço com as pessoas, Patrícia, assim, se tu morresse hoje, valeu a pena? Tu transformou esse mundo um pouquinho melhor do que quando tu chegou aqui? A tua vida fez esse mundo, com a tua partezinha, mesmo que seja muito pequena, porque a nossa parte é pequena, um pouquinho melhor do que quando tu estava aqui? Aí a tua vida valeu a pena, nem que seja para as pessoas que te conheceram, para as pessoas que conviveram contigo, não é para o mundo inteiro. A gente não precisa ser Gandhi, né? Não, olha, tem que ser um Gandhi, tem que ser um presidente, tem que ser um filósofo importante. Não.
E o teu pai, a tua mãe, teus filhos, o teu marido, uma esposa, teu parceiro amoroso, os teus colegas de trabalho, será que quando tu sair do trabalho, as pessoas dizem, graças a Deus, a Patrícia foi embora, a Andréia foi embora, né? Não, tu fez a diferença na vida das pessoas que convivem contigo. Isso é inteligência existencial. E essa é a satisfação que nós perdemos. Bom, André, a gente estava falando inicialmente que o Brasil tem uma relação com o celular, com as redes sociais. O que acontece? Porque isso é para o mundo todo, mas o Brasil tem uma relação particular. Os brasileiros gostam de redes Sim. sociais, né? O brasileiro é o que mais usa o WhatsApp, por exemplo, de forma indiscriminada, para trabalho, para aula. Essa linguagem formal do WhatsApp, né, ela entrou em todos os níveis da nossa sociedade, do mais humilde aos mais privilegiados, vamos chamar assim, né? E nós estamos vivendo uma era que a Marilena Chauí chama de narcisismo digital. Eu só existo se eu posto. Né? Então, se eu não postar, as pessoas não verem o que eu estou fazendo, se eu não me ver ali no Instagram, no Facebook, enfim, né, parece que não tem valor a minha vida. Só que isto é uma vida de embalagem, que eu chamo, né? É de fora, é para os outros verem. Por isso que isso tem aumentado as questões emocionais das pessoas, por isso que nós estamos tão deprimidos e ansiosos, porque a gente está desconectado de nós mesmos, né? Daquilo que é importante para a gente, porque cada um é singular. Eu não posso dizer o que é bom para a vida. E as redes sociais dizem isso, né? O que é bom, como é que é ser famoso, ser curtido, ser visto. Isso é que é bacana. Mas isso não preenche o nosso coração. Coração de uma forma de metáfora, né? Porque é isso que a inteligência espiritual nos traz. A felicidade é uma busca pessoal e desculpe, errei a palavra, intransferível. Só eu posso fazer por mim. E não tem modelo. O jeito que tu vive, o jeito que eu vivo, o jeito que as pessoas em casa vivem, aquilo que é importante, que é significativo, aquilo que traz felicidade, é único para cada um de nós. Por isso que é tão maravilhoso ser um ser humano, porque a gente tem um caminho que é só nosso. E esse incômodo é natural em nós. Esse empuxo que a inteligência espiritual faz para que a gente busque esse propósito na nossa vida, para que a gente encontre esse sentido, esse caminho. E a gente está completamente desconectado desse lugar. Por isso que está aumentando no Brasil, tão fortemente, a ansiedade e a depressão. O que isso tem a ver com as redes sociais? Tudo a ver, porque a gente está se desconectando da gente e se conectando num mundo virtual, um mundo que não existe, que ele é concebido de forma artificial. Por isso que a gente precisa voltar para nós, para poder voltarmos a ter saúde mental e emocional. Tá certo, André. Obrigada por hora. O Saúde Mais volta já. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos a conversar sobre inteligência espiritual e vidas conectadas. Saúde Mais está de volta e a gente continua a conversar com a Andréia Fidelis, pós-doutora em psicologia, sobre inteligência espiritual e vidas conectadas. Andréia, a gente estava falando, né, inicialmente que fé e religião não se trata de inteligência espiritual, mas muitas pessoas vão por este caminho. Sim. Então, como é que a gente pode dinamizar um pouco esse debate através desse viés? Não tem problema as pessoas terem a sua fé, a sua religião, eu até aconselho, sinceramente, porque quando as pessoas buscam algo de divino na sua vida, elas estão tentando encontrar esse caminho, esse propósito. Por isso, talvez, a confusão pelo nome e por essa busca de algo maior na sua vida, né? Mas a gente tem que pensar que a cognição ou a inteligência ela é natural no ser humano. E é um indicativo muito bacana a gente pensar que a gente tem esse desejo, ou tem essa natureza de buscar propósito na nossa vida. Isso é praticamente biológico nosso, né? Só que é um potencial a ser desenvolvido, como a inteligência mesmo. Se a gente não estuda, a gente não desenvolve a nossa inteligência racional. Mas se a gente não trabalha a nossa questão existencial, a gente também não desenvolve a nossa inteligência espiritual. Tem até alguns estudos, agora só, pessoas espiritualizadas necessariamente não são pessoas com religião. Inclusive, pessoas com maior inteligência espiritual, geralmente são pessoas que não são religiosas.
não é? Que parece um contrassenso. Mas desenvolver a inteligência espiritual passa muito mais por buscar mesmo esse propósito, esse sentido, e não buscar uma fé ou uma confissão religiosa. Mas as coisas não têm contraindicação. Sim, até porque também um caminho de autoconhecimento, muita gente acredita que a oração, a meditação são atividades que podem, né, a gente São se excelentes. volta para a gente e fortalece, né? Não, a meditação, ela tem um componente importante no desenvolvimento da inteligência espiritual, porque ela reforça essa questão de estar presente, de estar conectado com a realidade, de estar conectado consigo próprio. E as pessoas que buscam genuinamente uma religião ou uma fé, elas também conseguem desenvolver a sua inteligência espiritual, porque elas veem que a vida ela é mais do que aquilo que está sendo posto, que é uma das características da inteligência espiritual. Olhar para a vida para além daquilo que está ali, procurar um sentido para além daquilo que está posto na realidade. O que não é bom, né, no sentido da inteligência espiritual, são pessoas que são radicais ou dogmáticas na questão religiosa. Por quê? Porque o dogma é alguém que diz para mim o que é verdade. Então, é o pastor ou a religião que diz para mim como que eu tenho que viver. Isso está contra a inteligência espiritual, porque é ao contrário, é a busca do como eu acredito que é a melhor a vida. É através da reflexão profunda sobre o que é a existência humana. E quando a reflexão profunda, ela é interna, é de mim para pensar do fora. E quando é um dogma religioso, é a religião que diz para mim como eu tenho que fazer as coisas, no que eu tenho que acreditar. Isto vai contra a inteligência espiritual, porque é eu que tenho que buscar esta informação através da reflexão, do pensamento racional, né, do primeiro degrau da inteligência humana, que é a racionalidade. Bom, Andréa, também o ser humano é composto por muitas subjetividades, a psicologia estuda muito isso, mas existem algumas ferramentas ou indicadores assim para que a gente consiga medir essa inteligência espiritual, né, nas pessoas? Sim, Não para um se sentir melhor do que o outro, mas para mesmo eu saber que eu evoluí da minha sim. busca. Não, existe uma escala de inteligência espiritual chamada CISRI, a sigla, né, que está validada para o Brasil, fui eu que validei essa escala. Ela ainda não está publicada, eu espero que esse ano saia essa publicação, que ela vai caminhar em 4 dimensões, né? A primeira é o pensamento profundo e reflexivo sobre a vida e a morte. Se tu te faz essas perguntas, por que eu estou aqui? Que sentido que isso tem? Será que o que acontece com as pessoas quando elas morrem? O que aconteceu com a vida do meu pai, da minha mãe, que interferem na minha vida? Assim, não é importante as respostas. É importante essa busca de pensar sobre as questões, de forma profunda, não de forma rasa. Esse é o primeiro indicador de que tu está desenvolvendo a tua inteligência espiritual. O segundo indicador é dar sentido às pequenas coisas da vida, que é a produção de sentido. É eu ter prazer em caminhar e pegar um sol, sentir o sol. Eu tomar o meu cafezinho e aquele ter um sabor gostoso. De eu deitar na minha cama, de eu ouvir o barulho da chuva. Sabe essas coisas pequenininhas do nosso dia a dia? Tu deve estar lembrando de algumas tuas, assim, do prazer de comer algo que dá um sabor gostoso, que lembra a infância, por exemplo, uma memória afetiva. Enfim, né? Tantas coisas que a gente tem, é dar sentido nas coisas ordinárias, aquela coisinha de viver dia a dia. E isso é um indicador de que tu está desenvolvendo a tua inteligência espiritual. O outro é olhar para a realidade para além do que aquilo está acontecendo. Por exemplo, eu estou aqui contigo, tu está trabalhando, o trabalho é um sistema importante, tu acredita que o teu quadro Saúde Mais vai chegar no coração das pessoas e vai poder ajudá-las um pouquinho a melhorar a sua vida. Esse é um olhar, a gente chama de transcendental. Aquilo que eu faço vai alcançar outras pessoas, vai fazer um bem para as outras pessoas, e muito pelo nosso trabalho. O adulto consegue ter essa vivência transcendental porque ele sabe que aquilo que ele faz traz um benefício além só do trabalho, do salário, da compensação pessoal. Então, a gente sabe que a gente está falando aqui, né, Patrícia, esperando que alguma pessoa possa se beneficiar daquilo que a gente está conversando. Eu, como professora, dou aula, eu tenho esperança e expectativa de que as pessoas possam aprender psicologia, serem bons profissionais e estarem contribuindo para a sociedade no futuro. Esse é o nosso eu transpessoal, que transcende a minha vida pessoal. E o último deles é a expansão da consciência, que é eu me dar conta que tudo que eu faço impacta nas pessoas, impacta no mundo, de forma decisiva,
Por exemplo, hoje estou construindo uma família. Daqui a 3, 4 gerações, não vão saber mais quem eu sou, vão saber que tem uma bisavó, uma tataravó lá longe, mas tudo que eu fiz hoje vai impactar na vida dos meus bisnetos, meus tataranetos, né? Assim como, por exemplo, eu sou descendente de portugueses com italianos. A decisão das pessoas virem para o Brasil impactou a minha vida hoje. Eu nem sei quem são essas pessoas, o que elas passaram, como foi que aquilo aconteceu, mas a decisão delas impactou muito a minha vida. A forma como eu consumo, a forma como a gente está vivendo as questões climáticas hoje. Se eu consigo cuidar do descarte do meu lixo, do consumo do plástico menor, eu estou ajudando ou piorando a situação. Ter essa noção de que aquilo que tu faz, desde aquilo que nós falamos no início do programa, né, pequenininho, impacta a vida das pessoas, é fundamental e é uma questão de inteligência espiritual. Tu estava dizendo assim, o bem-estar, né, na conexão com as pessoas. Nós somos completamente conectados. Não existe desconexão. Olha só, a gente pode falar da doença que teve, né, da pandemia que nós vivemos há poucos anos atrás. Algo que aconteceu lá na China, aconteceu no mundo inteiro. Quando tivemos, em 2009, a quebra da Bolsa Americana, deu uma crise financeira no mundo todo. Nós estamos completamente conectados. Nada que se faça num lugar não reflita no outro. O desmatamento da Amazônia, que pode ser uma coisa grande, causa um reflexo ambiental no mundo inteiro. Então, a minha atitude e a tua atitude hoje tem reflexo no mundo todo. Quando a gente se dá conta que nós somos conectados, que o meu grão de areia faz parte da areia do mundo, aí sim eu estou desenvolvendo a minha inteligência espiritual. E isso talvez tenha a ver com outra inteligência agora, que a gente fala muito que é a inteligência artificial, que é a chegada da inteligência artificial na vida das pessoas, a inteligência artificial agora generativa, então que também vai está indicando que vai alterar muita coisa na dinâmica aí da vida contemporânea, como é que a gente pode entender ela aí com as lentes da inteligência espiritual. É muito interessante porque eu tenho ouvido muito e tenho sido chamada para dar entrevistas sobre a questão da inteligência espiritual, substituir os psicólogos, já que eu sou psicóloga, né? Pela terapia, pelo chat, enfim. Gente, o que é a inteligência artificial? Ela junta dados, ela faz conexões entre informações. Isto é uma fase, uma parte da nossa inteligência racional. Se a gente for pensar que existe só inteligência racional, sim, ela poderá nos substituir. Não sei se ela vai aprender, que eles dizem a inteligência artificial aprende. Não, ela junta dados e consegue dar respostas por padrões. Isso é uma parte da nossa inteligência racional. Isso faz parte da nossa inteligência humana. Inclusive, os programadores se baseiam nos processos neurológicos da racionalidade para criar a inteligência artificial, para analisar padrões. Ela não aprende de fato, ela conecta informações. Mas a inteligência artificial nunca vai ter inteligência emocional e muito menos inteligência espiritual. Ela não vai se importar com as pessoas, ela não vai conseguir perceber o olhar das pessoas, ela não vai conseguir perceber o tom da voz, o que essa voz, esse tom, esse silêncio ou esse embargo na voz quer dizer, o que a expressão facial de um ser humano quer falar. Tanto que, para eles, quando eles fazem os robôs, né, hoje em dia, eles têm muita dificuldade de fazer a modulação visual do rosto, a informação afetiva que o nosso rosto passa. Então, é um medo bobo de achar que nós somos reduzidos à nossa inteligência racional. Nós somos muito mais que isso. Sentido e propósito na vida e qualidade de relação com as pessoas, só o ser humano pode ter. Bom, André, a gente já está chegando perto aqui do fim do programa. Eu queria deixar um espaço aí para teus últimos esclarecimentos, algo que eventualmente a gente poderia ter falado, não falou. Imagino que muita coisa, mas então pode deixar ali o teu último recado. Eu acho que foi um prazer enorme poder falar sobre esse tema, porque ainda assusta as pessoas. Ainda tem muita gente oportunista que pega a palavra inteligência espiritual e está usando para se apropriar de uma questão religiosa, manipulatória. Gente, vamos abrir
os olhos para que isso é uma questão da ciência. É lindo a ciência estar começando a chegar nessa situação do propósito e sentido da vida. Que bom que a ciência está chegando e tendo esse entendimento que espiritualidade é muito maior do que uma questão religiosa. Vamos voltar a viver, a gente está perdendo isso. Acho que tu trouxe isso, todas as tuas falas, as tuas perguntas, e o teu programa traz muito isso. Vamos nos voltar a nos conectar, primeiro conosco mesmo, e depois com o mundo, isso que quer dizer espiritualidade, com todas as conexões do mundo, com as pessoas, com o ambiente, com o planeta, com a nossa história, com o passado, e com o presente e com o futuro. Então, eu desejo que as pessoas voltem a se conectar consigo próprias e com o nosso planeta. Tá certo, perfeita fala. Muito obrigada, Andrei, pela tua participação aqui no programa Saúde Mais. O Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção vai ficando por aqui. Te cuida e até a semana que vem.